Eu acredito que cada mulher tem uma história para contar e o cabelo faz parte dela. Eu sou Joana Terni, CEO do Joma, cabeleireira apaixonada por cuidar de mulheres, com autenticidade, intenção e afeto. Aqui no Joma Hair Spa, a gente acredita que beleza é experiência. É um momento de pausa, cuidado e reconexão com quem você é. Meu foco é criar transformações que valorizem o natural. Cabelos com movimento, cor com vida e cortes que contam histórias. Cada atendimento é único, pensado para realçar o que já existe de mais bonito em você. Se você sente que é hora de se redescobrir, vem sentar na minha cadeira, me contar a sua história e viver uma experiência única com a gente aqui no Joma. Você me encontra aqui no Joma de terça a sábado e para agendar o seu horário é só clicar no link da bio. Integridade, comprometimento e resultado. Há 12 anos, esse é o padrão da RGS Engenharia. Trabalhamos com paixão na construção de estradas e saneamento básico. Mais do que entregar obras, entregamos qualidade à sociedade. Nossas obras fazem a diferença no dia a dia das pessoas. RGS Engenharia. Infraestrutura é a nossa paixão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito dos Negócios. Eu sou Amanda Clark e é uma satisfação receber vocês para um diálogo qualificado sobre temas que impactam diretamente o ambiente jurídico e empresarial contemporâneo. No episódio de hoje, abordaremos um dos assuntos mais relevantes e desafiadores da atualidade, a inteligência artificial e seus reflexos no direito, nos negócios e na regulação jurídica. Para essa conversa, tenho a honra de receber Wilson Furtado, advogado, empreendedor jurídico, doutorando em Direito de Propriedade Intelectual pela Universidade de Salamanca, é especialista em mestre de Direito Internacional pela Faculdade de Direito de Lisboa, onde também foi doutorando em Direito Empresarial. Com esse sólido percurso acadêmico e profissional, tenho a certeza que teremos uma conversa profunda, crítica e extremamente enriquecedora. Dr. Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E para iniciar nossa conversa sobre inteligência artificial, eu gostaria de saber de ti o que seria a inteligência artificial e qual é esse mito que a gente tanto ouve de terra sem lei sobre inteligência artificial. Olá, Amanda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui ao seu lado nesse programa de hoje. E o que eu tenho que falar é que a inteligência artificial nada mais é que a execução de uma atividade humana por uma máquina ou por um software, ou seja, a máquina que vai desempenhar, né? E isso surgiu desde a época da Segunda Guerra Mundial, né? Os primeiros lá foi quando, durante a Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvido um aparelho que foi capaz de decifrar é, as mensagens criptografadas. Doutor, O nome dele era Alô? E quem desenvolveu essa tecnologia, essa inteligência naquela época, foi o Alan Turing. E também tem que dizer também que, desde muito tempo, desde o nascimento da internet, principalmente quando ela se tornou comercial, né? Quando ela chegou também no Brasil, em 1995, né? A sua versão comercial, né? Que a internet ela foi criada bem antes dessa versão comercial, né? Que muitos que começamos a ter um acesso mais amplo dessa tecnologia, né? Muito se debatia se teria ou não uma lei para a internet, ou seria uma terra sem lei, ou se até mesmo se as leis que já existissem já seriam aplicáveis para a internet, né? E isso aí até foi um dos pontos da minha dissertação de mestrado, né, que eu realizei na Universidade de Lisboa, e que eu digo que
os diplomas legais, desde aquela época, já eram aplicáveis, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, e aí daí foram surgindo também outras leis, né, que foram atualizando o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, etc., para criar mais especificidades, né, para que esses diplomas fossem melhor aplicáveis para a sociedade. E a gente tem uma discussão muito grande hoje, né? Porque a inteligência artificial, em outras palavras, simplesmente brotou no nosso cenário, não só jurídico, como também do empreendimento. E a gente talvez tenha uma ausência de regulamentação jurídica para todas as demandas que são postas hoje ao crivo do judiciário. E é muito importante a gente entender também, doutor, como a inteligência artificial já está posta. A gente vê muito pelo próprio ChatGPT, por carros que se conduzem sozinhos em diversos países. Se há algum dano, de quem é a responsabilidade? Porque a responsabilidade civil hoje tem uma ausência de regulamentação acerca da inteligência artificial. Se tem um dano que acontece, por exemplo, com um carro elétrico, que em tese dirige sozinho, de quem é a responsabilidade? É do fabricante? É da empresa que tem a obrigatoriedade de conduzir aquele automóvel? Como é que funciona na questão do dano e da responsabilidade civil? Carros autônomos, né, propriamente dito, é entendível que a responsabilidade aí seria compartilhada, né? Que o ser humano teria a obrigação também de estar em controle da máquina, né? Ele estaria de posse ali do volante e ele teria a capacidade de certa forma, manusear o carro e retirar o carro também de algum objeto que possivelmente a inteligência artificial não possa ter sido suficiente para identificar, entendeu? Agora, existem também outras possibilidades também, como na médica, o entendimento que existe é que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta de apoio ao médico, ou seja, a decisão final é do médico, é ele quem vai assinar o laudo médico ao final, ou seja, aí a responsabilidade cairia sobre ele, né? É uma coisa que acontece também com os advogados que estão sendo agora representados eticamente perante a OAB, por estarem fazendo peças é, sem nenhum controle do resultado que eles estão obtendo no ChatGPT, Gemini, Copilot e tantos outros. Ou seja, eles fazem a petição por lá e daí eles postam nos processos eletrônicos e quando o magistrado, o advogado da outra parte vai verifica que aquelas jurisprudências que foram colacionadas na petição, elas não existem, ou seja, aí também ela é vista como uma ferramenta de apoio. A inteligência artificial não pode servir puramente como um, um, um meio para evitar que haja uma responsabilidade daquele profissional liberal que está fazendo uso da mesma, entendeu? Eu te confesso que eu sou uma amante da responsabilidade civil, eu adoro responsabilidade civil. Há pouco tempo atrás nós tivemos a participação do Dr. Nelson aqui conosco para falar sobre essas modificações, desculpa, que vão vir. E o Nelson é uma grande subidade, né? O nosso querido amigo Nelson Rosenwald. E a gente tratou sobre toda a modificação da responsabilidade civil que vem junto com a inteligência artificial, né? Agora, na proposta de reforma do Código Civil, tem o livro de direito digital, amplamente criticado por muitos advogados, alguns são defensores desse direito digital, mas eu também gostaria de saber de ti, que tem uma vasta experiência com inteligência artificial, esse novo livro de direito digital, que vem com a proposta de reforma do Código Civil, tu acha que é algo benéfico para o atual cenário que nós estamos, ou essa parte da inteligência artificial, no teu entendimento e nas suas questões práticas, deveriam ser regulamentadas por leis esparsas e não por um código rígido em que a gente vai ter as leis ali de uma forma muito mais difícil de modificar conforme a inteligência artificial, a própria tecnologia vem se modificando no decurso do tempo? Eu acho que deveria haver, de certa forma,
leis especiais para tratar desses assuntos, né? Como já temos também o Marco Civil da internet, e eu acho também que o Marco também, para a especial, deve também haver como tem a proposta que é existente, né? Que é a PL 2338 de 2023, que trata sobre o marco legal da IA, né? Eu acho, de certa forma, até pela agilidade que vai também precisar também das atualizações, eu acho que vai ser muito mais flexível, tendo uma lei específica para tratar da matéria do que no Código Civil, né? A gente sabe que nos códigos em si, a gente tem uma demora muito maior legislativa do que as outras leis especiais, né? Que consegue, de certa forma, atualizar a, os dispositivos de uma forma bem mais rápida, né? O nosso Código Civil de 2002 teve uma tramitação embrionária de mais de 30 anos, desde 1979 no Congresso Nacional, e quando entrou em vigor, talvez na época de 2002 já não entendia a realidade daquela sociedade. Tanto que agora a gente vem uma modificação e talvez quando entrar em vigor também já nasça velho, porque nós vamos ter daqui para frente. Então, doutor, outro ponto bastante importante... Eu acho, de certa forma, por isso tudo, existe uma grande corrente também, né, Amanda, em que diz que o Código Civil, de fato haver a reforma, como a doutora Judite, né, ela defende que nós precisamos de maiores debates para que haja uma reforma ao Código Civil, né? Então, só isso aí já demonstra que há também um atraso, até mesmo para tratar de dispositivos da, da inteligência artificial, se for de fato para se tratar de um livro específico dentro do novo e almejado Código Civil, por muitos aí. Eu Então, acho que o novo Código Civil, a proposta do novo Código Civil tem várias nuances interessantes, mas eu acho que a velocidade que ele está dando, eu acho que não seja mais condizente, né? Até porque ele é o código de todos, né? Ele é o código que vai tratar toda a sociedade, né? Como bem dizia o meu ex-orientador, né, quando ele estava vivo, ele dizia que é o código de todos, né? Que o Código Civil nada mais é o código de todos porque ele é aplicável para todos. É o que vai reger a sua família, de diversos outros pontos relevantes da sua vida em sociedade. exatamente. E a própria inteligência artificial, na lei esparsa que tu havia mencionado antes, ela vem com uma nuance muito interessante da responsabilidade civil, que se propõe o escalonamento Isso, do risco. E aí já entram isso. outros diversos debates, porque numa disciplina com a professora Tula, que provavelmente tu deves conhecer, da URGS, a gente falava sobre até o próprio conceito de risco na responsabilidade civil, não é algo meramente definido. Tem muitas discussões sobre o que é risco e a gente traz nessa lei o escalonamento do risco para aplicar a responsabilidade civil. Então, o que me parece é que a gente está tentando resolver um problema e talvez abrindo um leque de tantos outros. Junto, né, com esse livro de direito digital. E a gente também tem outras questões muito importantes dentro da própria inteligência artificial, que é os deepfakes e o direito de imagem. Conta um pouquinho pra gente o que seria isso, o que tu vê na tua experiência prática de problemática em relação a isso. Existem diversos, né? Por exemplo, o Grok agora está sendo processado, né? Justamente por estar permitindo fazer nudes não só de adultos, como também de adolescentes e de crianças, né? Isso aí está sendo um problema muito sério. E até mesmo nas últimas Olimpíadas, viu, Amanda? Até mesmo para evitar que a inteligência artificial fosse aplicada para tirar a roupa também das jogadoras japonesas, por exemplo, a Mizuno desenvolveu uma tecnologia que impedia que as câmeras de filmagem, etc., eh, tivessem acesso às nuances do corpo das japonesas para que fossem feitos os, os deepfakes, ou seja, com nudes delas, entendeu? Isso aí foi um grande avanço também tecnológico, porque propiciou também uma maior paz também para as japonesas que estavam jogando vôlei nas últimas Olimpíadas. E isso é muito sério, porque
Eu estava até. Você hoje mesmo, se você quiser, você tira uma foto, você joga em diversos programas aí de inteligência artificial, é possível você fazer só com sua foto, só do seu rosto, a pessoa já cria, ele já cria lá. Ah, eu tô aqui de terno, aqui eu tô em um traje para ir jogar beach tennis, eu tô com uma roupa para ir para fazer musculação, eu tô com uma roupa mais despojada para ir para um bar com os amigos. E isso não, isso gera, de certa forma, quando é feita por solicitação sua, pode gerar diversos danos à sua imagem, né? Até mesmo você pode fazer, criar situações que nunca existiram. Você pode dizer que aquela pessoa foi posta em um lugar que ela nunca foi. Isso aí pode gerar até mesmo grandes conflitos também, jurídicos e tudo mais, entendeu? Como é que, eu vou dizer que não pude comparecer à audiência porque estava peguei um trânsito que era impossível. A pessoa pode tirar uma foto ali, pedir para a inteligência artificial gerar que tinha diversos carros na frente que impediu que ela chegasse a tempo da audiência. E hoje a gente tem mecanismos para identificar esse tipo de conduta, se foi uma imagem criada por inteligência artificial, porque para uma pessoa leiga, e até digo por experiência própria, se isso aparecesse, por exemplo, de um estagiário no meu escritório, é tão perfeito que é feito com inteligência artificial que às vezes a gente não consegue fazer uma diferenciação de como isso se dá. Na medida que a inteligência artificial cresce, a gente tem que crescer também a segurança e até mesmo o bom senso de quem usa, porque a gente utiliza a inteligência artificial como algo muito bom, muito próspero para diversos ramos de empreendedores, seja lá o que for, até mesmo para o ramo jurídico, que a gente teve avanços extremamente consideráveis, mas também surgem outros problemas. Como identificar, ou hoje já existe alguma maneira da gente identificar o que é inteligência artificial ou não? Tem mecanismos de segurança, até propriamente no ramo da advocacia. A gente está vendo muito golpe do advogado falso agora, né? Você tem diversos testes que você pode fazer, pedir que a pessoa faça diversos testes para que ele, de fato, não prove que tenha a realização daquela imagem, né? Como também tem softwares também que é possível, de certa forma, identificar isso, né? Tipo, você pode pedir que a pessoa checar, você pode checar, por exemplo, no vídeo, se a pessoa, o humano tá piscando de forma espontânea. Você pode ver também se a boca também tem uma sincronia da movimentação da boca, dos dentes, da língua também. Isso aí também você vai poder identificar se o vídeo é fake. O áudio também. Ah, você vai poder identificar isso também por meio da respiração. A voz também tem um som, no mais das vezes, tem um som metálico. Também você pode ver pela posição da luz, né? E também você pode pedir também, se você fizer uma videochamada, para evitar que o vídeo seja fictício também, né? Daquele momento da hora, pedir que a pessoa coloque a mão no rosto também, né? Você já está criando outros movimentos que não são predeterminados em vídeos fake. Isso é uma metodologia que eu até ia comentar, que eu vi no noticiário que uma empresa realizou e, inclusive, gerou uma causa trabalhista, porque o empregado se sentiu constrangido e duvidado, enfim, né, por conta desse tipo de situação que ele foi submetido. Mas aí a gente também, até para encerrar aqui a nossa participação, entra num foco de difícil acesso, talvez, até para o advogado e também para o eventual cliente. O que seria a caixa preta? E aí a gente entra de novo, né, numa dificuldade de prova, de demonstrar a prova desse uso talvez abusivo ou dessa responsabilização de eventual dano. O que seria, então, a caixa preta, doutor? Isso também para o black box, né? É que basicamente você utiliza um deep learning, né? E você não sabe também quais foram as bases de dados que foram tratados dentro da inteligência artificial para que ela fosse possível de funcionar, né? Se você está, de certa forma, com o IA controlado, criado com o seu conteúdo para funcionar dentro do seu escritório, é uma coisa. Mas se você pegar uma base de dados
do ChatGPT, do Gemini, pegar do Copilot, pegar do DeepSeek, etc., você não sabe o que eles consultaram, entendeu? Então, você vai ficar sempre de uma forma também dificultosa de chegar a saber como chegou naquele conteúdo, né? Até mesmo porque eles também eles geram um conteúdo e de outros conteúdo vai dificultando também todo esse risco aí, né? E até surgiram outras preocupações. Recentemente a gente teve o ECA digital, porque se já tem uma dificuldade de identificação dessas práticas pelos adultos, acredito também que crianças e adolescentes hoje que utilizam não só o celular, mas especialmente a inteligência artificial de uma forma muito mais corriqueira, também têm sido drasticamente afetados, né? Inclusive no ECA digital a gente traz a responsabilização dos pais pelos danos e do que acontece nesse uso indevido e talvez até irresponsável, né, da inteligência artificial e dos mecanismos de tecnologia. Doutor Wilson, gostaria muito de agradecer a tua participação. Foi de suma importância trazer uma temática tão relevante e atual da inteligência artificial que, mesmo quem não gosta, não atua no tema, nós estamos sujeitos a isso, estamos utilizando, inclusive, até para viabilizar a tua participação, que se encontra atualmente em João Pessoa, no nosso programa, e te espero aqui de forma presencial nas próximas semanas, conforme a gente já havia conversado. Você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.